Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Jesus, a vontade de Deus em ação. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 139, versículo 17, que diz assim: E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos? Quão grande é a soma deles? Você já bateu em certas áreas da sua vida, imaginando qual seria a vontade de Deus naquela situação ou circunstância particular? Há grande paz e conforto em saber a vontade de Deus. E como você pode saber a vontade de Deus nas situações e circunstâncias da vida? Inclinando seus ouvidos às razões de Deus, atenta para as minhas palavras, porque são vida e saúde. Provérbios 4, versículos 20 e 22. O ministério terreno de Jesus foi a vontade de Deus em ação, em nome da humanidade. Jesus disse em João 6,38: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A Bíblia também diz que a vontade de Deus era curar, por meio de Jesus, todos os oprimidos do diabo. Isso inclui os oprimidos por enfermidades e doenças. Atos 10, 38 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se Jesus estava cumprindo a vontade de Deus na terra, fazendo bem e curando as pessoas, então a vontade de Deus de curar as pessoas que hoje são oprimidas pelo diabo mudou? Claro que não, pois a Bíblia diz que Deus nunca muda, mesmo em relação à cura. Em outras palavras, não importa o que ele tenha feito por qualquer outra pessoa, o mesmo ele fará por você, se ouvi-lo e confiar nele. Uma vez que Deus não muda, nós podemos saber com certeza que é sua vontade curar a todos. Na verdade, Atos 10:38 deveria ser o suficiente para nos convencer de que curar é a vontade de Deus ainda hoje. Porém, há muitos outros versículos que nos revelam a vontade de Deus concernente à cura. É por isso que precisamos inclinar os nossos ouvidos à palavra de Deus, às suas razões, a fim de que as suas palavras possam ser vida, saúde e medicamento para nós. A Bíblia, a palavra de Deus, é Deus falando com cada um de nós pessoalmente. E o ministério terreno de Jesus foi a expressão da vontade de Deus em ação. Jesus é Deus, a palavra feita carne. Logo, para saber o que Deus está nos dizendo, precisamos saber o que a palavra está nos mostrando. João 1, versículos 1 e 14, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabendo que Jesus é Deus e a palavra feita carne, podemos dizer que Jesus é Deus falando conosco pessoalmente. De fato, a Bíblia diz que Deus fala conosco através de Jesus, a palavra viva. E a palavra escrita pelo Espírito Santo contém os dizeres de Jesus. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus Pai estava revelando-se aos homens através de seu Filho Jesus, para dizer à humanidade: Eu sou seu bondoso e amável Pai Celestial. Qualquer coisa que vocês virem Jesus fazer, será da minha vontade. Em minha palavra, vocês podem ver Jesus curando pessoas por todos os lugares. Logo, vocês podem saber com certeza que curar é da minha vontade. Por exemplo, Deus estava falando pessoalmente conosco por meio de Jesus em Mateus capítulo 7. Vamos ver os versículos 7 a 11, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á.
Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Jesus estava dizendo: se vocês, sendo maus ou naturais, sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem? Vamos supor que o seu filho esteja queimando de febre. Quantos de vocês, pais, curá-lo-iam se pudessem? Certamente vocês sarariam seus filhos, se isso estivesse ao seu alcance. Deus quer fazer o mesmo por seus filhos, e Deus é capaz. Mas alguém perguntou: se Deus é capaz, então por que ele já não cura todos os doentes? Certamente Deus é onipotente e todo-poderoso. Porém, ele só pode fazer o que você permite que ele faça em sua vida, porque Deus responde à fé. Alguns argumentam que, sendo Deus onipotente, ele pode fazer com que as pessoas façam o que ele quer. No entanto, se isso fosse verdade, ele faria todos os pecadores serem salvos e todos os cristãos devolvessem os seus dízimos, por exemplo. Não, Deus deu ao homem o livre arbítrio e ele não violará a vontade das pessoas. Entretanto, muitos acreditam: bom, qualquer que seja a vontade de Deus, ele tão somente a fará. Se for vontade de Deus querer curar-me, ele o fará. Se ele não me curar, é porque não foi da sua vontade. Mas note que Deus não pode fazer nada que você não lhe permita em sua vida. Você tem um papel a desempenhar para receber as bênçãos de Deus, incluindo a cura. Por exemplo, de Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. O homem é um agente moral livre e tem a habilidade e o direito de fazer as suas próprias escolhas na vida. Ele pode abrir a porta do seu coração e escolher aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nascer de novo, ou pode escolher rejeitar a Jesus. Mesmo após ser nascido de novo, você não perde a sua vontade ou direito de escolha. Está escrito, Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. E eu pergunto: você faz as suas próprias escolhas na vida? Sabe por quê? Por uma razão. Seu corpo é a morada na qual você, o seu espírito, vive. E você é o único com autoridade sobre essa morada, o seu próprio corpo. Sendo você o único com autoridade sobre o seu próprio corpo, você pode deixar a palavra de Deus entrar em seu coração, com sua saúde e cura, ou abrigar os pensamentos e sintomas malignos com suas doenças e enfermidades. Na verdade, as pessoas carregam sobre si mesmas muitas das dificuldades que experimentam na vida. E é claro que o diabo as mantém acomodadas no erro também. Quase todas as lágrimas derramadas são egoístas. Se as pessoas apenas fizessem o que diz a Bíblia, ser-lhes-ia poupado muito sofrimento. E você pode economizar muito sofrimento na vida apenas inclinando seus ouvidos às razões de Deus. Você precisa inclinar os seus ouvidos para o que diz a palavra de Deus sobre cada setor. Quando você obedece a uma parte da Bíblia, torna-se muito fácil obedecer a todas elas. Por outro lado, se você desobedece a palavra de Deus ao longo de uma linha específica, torna-se mais fácil desobedecer a palavra em outras áreas. E quando você está em desobediência, é aberta uma porta para o diabo tentar operar em sua vida. Mas eu te digo,
É bem melhor escutar a Deus e prestar atenção ao que diz a Bíblia. Nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para toda a palavra de Deus e deixá-la ser a autoridade final em nossa vida. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Você pode inclinar os seus ouvidos às razões de Deus se quiser, ou pode fechar os seus ouvidos a elas. Se você abre os seus ouvidos às razões de Deus, possibilita que o Pai Celestial faça fluir em você o quanto mais que Ele quer dar-lhe. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Mateus 7,11. Então, apresente a sua petição ao Pai Celestial e peça com fé. Ele quer dar-lhe o quanto mais. Porém, Ele não pode até que você lhe peça, permitindo-lhe que o faça. E de que forma você lhe dá permissão? Inclinando os seus ouvidos às suas razões, pedindo-lhe com fé, baseada em sua palavra. Então ele pode fazer as suas bênçãos fluírem, pois é fiel à sua palavra. E Deus tem falado conosco através do seu Filho Jesus. O que mais Deus está nos falando? Nós sabemos que em Atos 10:38, Jesus andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. E ao curar todos os que estavam oprimidos pelo diabo, Jesus nos dizia que Satanás é o opressor. Jesus é o Salvador. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e virtude para ser o libertador. Ele é o que cura. Algumas vezes você ouve pessoas dizerem que a vida é um mistério. No entanto, não existirá mistério algum se você entrar no livro que soluciona todos os mistérios, a palavra de Deus. Ser-lhe-á revelado qualquer mistério em vida. Saiba que o Espírito Santo é o professor e ele te guiará em toda a verdade. Portanto, não há qualquer mistério sobre a vida. É simples. Satanás é o enganador. Satanás é o atormentador. Satanás é aquele que traz enfermidades e doenças. Ele é o autor das enfermidades e das doenças. É o opressor e nosso adversário, o ladrão e o mentiroso. Entretanto, Jesus salva-nos e liberta-nos. É muito simples e fácil ver que quando você inclina os seus ouvidos para o que Deus diz em sua palavra, ela te liberta daquilo que tentaria te prender. E quando Satanás finalmente for eliminado da terra, diz a Bíblia, não haverá nada para ferir ou destruir. Note que algumas pessoas leem a palavra de Deus e ainda ignoram o fato de que Jesus é aquele que cura. Pensam que se são doentes, Deus deve ter colocado enfermidade nelas, ou pode estar tentando ensinar-lhes algo. Porém, se você entrar na palavra, o Espírito Santo iluminará sua mente e o seu espírito, e você verá que Deus é o que cura. Você verá que Satanás é o único que tenta ferir as pessoas com enfermidades e doenças, não Deus. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, lembre-se, a vontade de Deus é que você esteja bem. Ele até forneceu informações de como permanecer bem. Atentar para as minhas palavras, as minhas razões, inclinar o ouvido. Não as deixando apartar-se dos teus olhos, guardando-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então, nós temos que ter em mente que apenas a palavra de Deus é um remédio infalível para todo o seu corpo. Deus quer que você tenha vida abundante, cura e saúde em todos os setores. E é por isso que ele lhe deu a sua palavra. E por isso, essa palavra representa o remédio para todo o problema e toda circunstância que você encarar nessa vida. Em nome de Jesus. É momento de oração.
Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento apresentamos a Ti a nossa vida, crendo na nossa resposta, no nosso milagre. Visita os que estão doentes, opera a cura e o milagre. Visita aqueles que estão passando fome, necessidades, envia a provisão. Porque nós sabemos que a Tua palavra é a verdade e a Tua palavra cura, salva e liberta. E neste momento que cada um venha atentar para o que diz a Bíblia Sagrada, que venha inclinar os seus ouvidos para a palavra de Deus. E por isso eu louvo e agradeço ao Senhor, porque sei que neste momento cada um está recebendo de Ti tudo aquilo que precisa e necessita, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.